gente! Tudo bem, pessoal? E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão legalzinho por aí? Bom, gente, atendendo aos pedidos de vocês, na verdade, né? Lá no Facebook, no Instagram também, eu tô aqui para fazer esse vídeo para mostrar para vocês como é que eu crio os meus mapas mentais, né? Então, estou aqui. Vou me apresentar primeiro. E aí a gente vai conversando aí ao longo do vídeo. Só deixa eu falar uma coisa antes para vocês, ó. Eu sou professora. Antes de tudo, tá bom? Eu não sou youtuber, eu sou professora. Meu celular é um celular normal, então pode ser que a imagem não fique aí mais perfeita de todas. Pode ser que aqui eu vou falando para vocês, eu tô conversando normal com vocês, como eu sou normalmente, tá? E então, só para avisar mesmo, porque às vezes, né, sei lá, vocês às vezes acham que eu sou youtuber, mas eu não sou. Na verdade, eu sou professora mesmo. Eu só comecei a fazer esses vídeos e postar no canal do YouTube. Algumas aulas estão aí justamente disponíveis porque por causa da quarentena, isolamento, tal, as escolas que eu trabalho, os alunos estão tendo aula remotamente, né? Então a gente manda o vídeo, os alunos assistem, tem aulas online também, mas enfim, então a coisa começou tudo aí, né? Vou explicar, já falo mais sobre isso para vocês. Bom, vocês estão vendo também que eu falo muito com as mãos. Eu não consigo não falar com as mãos. Eu falo com as mãos o tempo inteiro. Não consigo mesmo. Tá em mim. Isso aí tá em mim, né? Esse sou eu. Enfim, gentes, ó, eu sou a professora Thalita Cornélio, como é aí o nome do canal, lá no Facebook, no Instagram, tem os canais aí. Bom, enfim, sou professora desde 2007, quando eu comecei a trabalhar na área da educação, então desde 2007 eu leciono. Atualmente eu trabalho em 2 escolas particulares da cidade onde eu moro. E eu moro em Campinas, que é interior de São Paulo. E então trabalho aqui em duas escolas particulares, certo? Então só para vocês entenderem aí. Bom, eu resolvi postar como é que tudo começou, né? Eu resolvi postar os mapas mentais que eu costumo fazer, já faz algum tempo que eu faço os mapas, lá no Facebook, porque, na verdade, começou as aulas, a gente entrou, as aulas foram foram suspensas aí, e aí começou lá no dia 17 de março, né? Dia 18 de março foi quando a gente foi suspendido mesmo. E aí, logo depois, eu achei que seria legal, né? Eu vi que muitos alunos, estudantes, né? Tem tantos estudantes que acompanham, que eu tinha no Facebook, e eu achei que seria interessante compartilhar com vocês os mapas mentais aí que eu fiz para os meus alunos, para poder ajudar mais gente. Então, foi isso que eu fiz. Aí, o que eu fiz? Postei lá no Facebook. E o negócio viralizou, assim, né? Então, muita gente começou a compartilhar. Eu, nossa, gente! E agora? Aí me deram uma ideia. A Elane, acho que é Eliane. Eu não lembro o nome dela. Enfim, me deram... Gente, eu sou a pessoa mais esquecida, mais atrapalhada do planeta. Vocês não têm noção. Meus alunos sabem disso. Eu sou muito atrapalhada. Eu esqueço das coisas. A pessoa não... bom, né? Enfim, vamos continuar. E aí, ela me deu a ideia. Ó, cria um perfil lá no Instagram. Só para você postar seus mapas. Eu fui lá, criei. Logo que eu criei, comecei a postar lá meus mapas. As fotos que eu tiro, muita gente começou a pedir, manda para mim por e-mail. Gente, não dá, eu sou professora, eu tô dando aula ainda. Eu trabalho o dia inteiro, eu gravo os vídeos, mesmo agora no isolamento, não é? Então, não tem como eu ficar mandando por e-mail sempre. E aí eu fiz isso, coloquei lá no Instagram. As fotos que eu tiro são fotos que eu tô tirando da minha casa, do meu celular, então não tem tratamento, eu não sei fazer direito ainda, né? Nem edição de vídeo mesmo, eu não aprendi ainda, eu tô aprendendo com essa coisa, ainda tô aprendendo com isso.
como é que programas de editar vídeo, aí como é que faz isso, como é que faz aquilo, não sei ainda estou aprendendo a mexer. Pessoal, pra vocês terem uma ideia, nem no Instagram eu sabia mexer direito. Eu tenho o meu perfil lá particular, mas eu não sabia mexer. Colocar history, até pouco tempo atrás eu não sabia nem que existia history. O direct, foi uma aluna que me falou que tem direct, tem um messenger lá do Instagram. Isso foi o ano passado. Eu não sabia que existia. Né? Pra vocês terem uma noção, assim, minha coisa aí. Bom, enfim, coloquei e aí começou a crescer o número de seguidores, crescer. Eu, nossa, gente, e agora? O que eu faço? Aí eu continuei alimentando lá o Instagram, o Facebook, eu achei que seria interessante. Principalmente, meu intuito com isso sempre foi o de ajudar outros estudantes, outros professores. Vários professores vieram, mandaram mensagem, comentaram tudo, justamente porque acharam interessante nessa quarentena, durante o isolamento, fazer esse trabalho, né? Trabalhar os mapas mentais, acharam que seria legal. Bom, enfim, comecei a colocar. Muita gente começou a me pedir como é que você faz. Ah, mostra pra gente. Ah, eu tô aqui, então, para fazer isso, certo? Gente, me desculpem se o vídeo fica longo, na verdade, porque eu falo muito. Vocês já perceberam, né? Que eu falo muito. Enfim, como que eu comecei com os mapas mentais na escola? Como que eu comecei mesmo? Bom, eu vi alguns mapas mentais aí na internet e tal, achei legal, achei um negócio bacana. Mas eu nunca via de matemática e física, que são as matérias que eu leciono. Eu leciono matemática e física. E eu nunca via de matemática e física. Aí eu pensava, né, mas por quê? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a fazer os meus, porque eu acho que vai ser uma ferramenta legal para os meus alunos, para ajudar eles a estudarem para as provas, a tentar ali captar algumas coisas, né, as ideias-chave, enfim, fui lá tentar fazer. Os primeiros saíram horríveis, não tinha muita coerência, não dava, não saiu bom não. Aí eu fazia na folha sulfite e passava do outro lado, manchava a folha. Aí o que eu fui fazer, né? Eu fui aprender um pouco mais. Né, fui ler artigos, então eu antes de, né, começar mesmo com os mapas bonitinhos que vocês veem no Facebook e no Instagram, eu fui aprender um pouco mais sobre o que é mapa mental, o que é realmente, de verdade, um mapa mental. Então, fui ler artigo, li diversos artigos sobre isso, tem alguns artigos falando sobre. Fui ler alguns livros sobre isso, comprei alguns livros, comprei até recentemente mais livros sobre o assunto, para poder aprender primeiro, antes de fazer um negócio legal. Porque o mapa mental, ele tem uma função. Então, não adianta você simplesmente ir colocando coisa lá e não atender essa função. Senão, ele não serve de nada, não é? E outra coisa interessante, gente, muita gente me pergunta por que eu não faço de outras matérias. Muita gente me pede, faz de biologia, faz de gramática. Galera, eu sou professora de matemática e física. Eu não dou aula de outras disciplinas. Então, eu faço só das disciplinas que eu leciono. Por quê? Eu faço para os meus alunos. Certo? Então, por isso eu não faço de outros. É só para vocês entenderem aí, né? Por que eu não faço de outros mesmo. Então, fui estudar, tá? Fui estudar. Eu até peguei alguns livrinhos aqui para vocês, né? Para mostrar para vocês, ó. Gente, tenho 3 livros aqui que eu gosto bastante. Fica aí a dica para vocês. Aí na descrição do vídeo, eu vou colocar para vocês o nome direitinho, tá bom? Para vocês saberem também, ó. Esse daqui é do Tony Buzan. O Tony Buzan, ele é o pai dos mapas mentais. Ele que vai falar, ele vai falar primeiro, ele que vai falar dos mapas mentais como recurso para a educação. Então, esse cara aqui é top. Esse daqui é um deles. Deixa eu colocando aqui do lado enquanto isso. Esse daqui é o que eu mais gosto. Esse é sensacional, esse livro, gente, sensacional.
muito bom, muito útil. Esse é o que eu mais gosto, dos que eu tenho assim, é o que eu mais gosto. E outro que eu comprei recentemente e gostei bastante e fala também sobre os mapas mentais, além de outras técnicas de estudo, é esse daqui, do professor Cláudio de Moura Castro. Você sabe estudar? Gente, esse livro é muito bom, de verdade, é muito legal. Eu, como professora, para poder orientar melhor os meus alunos, eu achei que seria uma aquisição boa para fazer. Então, fui ler sobre o assunto. Aprendi sobre os mapas mentais, qual é a ideia do mapa mental, a psicologia por trás de um mapa mental. E aí eu fui percebendo que, na verdade, o mapa mental, ele nada mais é do que a forma como o nosso cérebro funciona. E se o mapa mental é feito certo, corretamente, ele funciona por isso. Por isso que ele funciona tão bem. Então, nosso cérebro, ele funciona ali, você pega um assunto central com ramificações. É como se fosse um quebra-cabeça. E a gente vai encaixando os tópicos ali e tal, certo? Então, é a mesma ideia. Nosso cérebro funciona assim. É o que o Tony Buzan vai falar bastante sobre isso, né? Então, por isso que ele funciona legal. Mais ou menos essa a ideia do mapa, né? E ele tem um jeito correto de ser feito. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então é isso, gente. As letras, né? Muita gente me pergunta, tá, você foi estudar sobre... Eu estudei sobre o assunto, fui aprender o que é um mapa mental, como ele funciona de fato. Aí as letras, né? Muita gente fala, nossa, que letra linda. Gente, eu treino caligrafia faz muito tempo. Desde criança. Eu não posso falar desde menor porque eu sou pequenininha. Eu tenho 1,48 m de altura. Eu tenho 1,48 m, sou muito pequenininha. Então, né, quando eu era menor... Não, quando eu era criança, na verdade... Eu já treinava caligrafia, minha mãe sempre cobrou isso de mim, cobrou a letra redondinha, bonitinha, então eu treino desde sempre. Tenho um caderno de caligrafia que eu vou treinando, tento fazer isso diariamente, às vezes não dá, lógico, né, pela correria do dia a dia, mas enfim. E as letras diferentes, gente, eu tenho o caderno, tenho elas, eu peguei as fontes, fiz, treinei bastante, fui aprendendo como faz as letras, né? E aí é assim que eu vou fazendo, é assim que vai. Se eu tenho uma fonte que eu gosto e que eu gostei e que dá certo para aquele tema e eu não sei ela ainda muito bem, então eu vou olhar, vou pegar o meu caderninho ali, bonitinho, olho, tá, então aqui é assim que eu faço F, então o U vai ter essa forma. Eu vou olhando e vou copiando, vou fazendo, é assim que eu faço, né? Mas, no geral mesmo, os títulos, tal, eu já faço rapidinho ali na mão mesmo, porque são letras que eu estou acostumada a fazer. Bom, o que mais que é importante de falar? O material que eu uso para montar os meus mapas mentais, né? Eu não faço da minha cabeça todos eles. É lógico que eu tenho um tempo aí, tenho um conhecimento, eu tenho um domínio sobre o conteúdo que eu ensino, com certeza, matemática e física, os dois. Não é bem o domínio de uma pessoa, de um cientista, obviamente, não é o foco. Eu sou formada em licenciatura das duas disciplinas, das duas coisas, né? Das duas ciências. Da matemática é mais uma linguagem, uma ciência, e física também. Física é uma ciência. Enfim, sou formada e tal. E aí, como que é o negócio, né? Por que eu não faço só da minha cabeça? Porque para poder montar e fazer um mapa mental, para que ele funcione, precisa ter uma sequência lógica. Não posso simplesmente pegar, é o que eu falei antes, jogar. Então eu uso, como eu comecei a montar os mapas para o ensino médio, eu uso muito esses livrinhos aqui. Peraí, vou mostrar para vocês também, ó. É esse aqui. É da FTD, da editora FTD, a coleção 360. Eu amo esse livro. Ele é muito bom, realmente. Esse é o de matemática e aí tem o de física aqui. Tem até uns post-itzinhos aqui, que é onde está marcado, onde eu estou gravando meus vídeos, né, minhas aulas. Então, são esses dois aqui, gente, que eu uso, que eu vou consultando mesmo, para ficar tudo certinho ali, certo? O que mais que eu posso falar aqui para vocês, né? O material, além do material didático,
tem as canetas, o papel, eu faço coleção de canetas. Cara, eu sou a louca das canetas, eu sou viciadérrima, não sei nem se existe essa palavra, mas enfim, eu sou muito viciada, vocês não têm ideia do meu vício em caneta. Eu sou muito viciada em caneta. Eu tenho, acho que passou de 2.000 já canetas, tá? Tem uma quantidade gigantesca, eu compro bastante, aos poucos, lógico, faz alguns anos que eu tô montando a coleção, não é de hoje, né? Então, lógico, eu sou professora, gente, né? Sou professora, então não dá pra comprar tudo assim muito de uma vez, não. Então, tem algumas canetas que eu gosto mais para os meus mapas, né? Que caneta que são essas? Para os títulos, né, para a ideia central, eu gosto muito, vou pegar para vocês aqui, eu gosto muito, vem cá a caneta, eu gosto muito dessas daqui, o marcador permanente da Faber-Castell, gosto bastante, gosto muito da pontinha dele, não sei se dá para ver legal aí, gosto muito desse aqui, tá bem usado, inclusive ele tá até acabando, eu amo esse daqui da Sharp, amo ele da Sharp, porque ele é muito bom, gente, ele é muito bom, você acaba de passar, ele seca muito rápido e você pode passar borracha em cima que não mancha, muito legal. E eu gosto muito desse aqui de ponta porosa da Faber-Castell também. Então, basicamente, para os títulos, a maioria dos meus títulos são pretos, então eu uso mais essas canetas aqui, tá? Aí, para fazer o corpinho, né, o que é texto, eu uso bastante as canetas pretas, né, basicamente, que é o que aparece mais, destaca mais no fundo branco do papel, a da Stabilo e a da Staedtler. Gosto muito das duas. Ultimamente, eu estou usando mais da Staedtler do que da Stabilo. Por que que eu gosto delas? Porque é uma caneta que depois que se você precisar apagar por cima, ela não mancha. Então, nenhuma das duas mancha. É lógico que você não vai acabar de escrever e vai passar borracha, né? Senão vai manchar. Mas, no geral, assim, você escreve, dá um tempinho lá, apagou, não mancha. Então, é legal. Eu gosto muito delas por isso, né? Além das canetas coloridas e tal, que eu tenho lá. Para fazer os desenhos, eu gosto muito da caneta gel. Eu uso bastante caneta gel. Uso lápis de cor também, para destacar os subtítulos, né? Uso bastante o lápis de cor também. Bom, gente, mas tudo isso... sem contar o papel, verdade. Faltou falar do papel para vocês. Gente, eu uso basicamente 2 tipos de papel. Esse daqui, foi o que eu comprei recentemente, então ele tá aqui ainda, é o papel Verger. Eu gosto muito do papel Verger, bastante, porque ele tem até umas ondulaçõezinhas assim, e é interessante, ele tem uma absorção muito boa de tinta. Muito boa da tinta da caneta. Então, a tinta da caneta nele seca mais rápido. E outra coisa, quando eu vou apagar, ele não borra tanto quanto a folha mais lisa. Ele borra menos. Então, eu gosto muito dele. E outro é a folha sulfite com gramatura 120 ou 180. Não a folha sulfite comum. A folha sulfite comum tem 75 de gramatura, né? De 75 é a gramatura dela. Mas não gosto dela porque é muito fina. Aí eu compro a de 120, gramatura 120 ou de 180. As duas ali e o papel Verger. São os 2 tipos de papéis que eu uso, né? E as canetas, né? Enfim, gente, outra coisa que é importante é... Os meus mapas mentais, eu precisei adaptar eles à minha realidade na sala de aula. Então, eu fui adaptando, eu peguei a ideia do mapa mental, que o Tony Buzan fala, que os outros artigos que eu li também falam, os outros livros que eu li também. Enfim, aprendi tudo e aí eu pensei, bom, não dá para eu fazer isso para matemática, para física, na minha realidade ali dentro da sala de aula. Então, eu como professora, já trabalho faz tempo na área, né? Falei desde 2007, eu fiz algumas adaptações na forma do mapa mental. O mapa mental original, ele tem uma ideia, ele tem uma forma de ser feito, né? Mas eu não faço assim, eu fiz de acordo com a minha realidade. Então, é mais ou menos isso aí. Talvez seja por isso que ele funciona tão bem,
porque eu adaptei ele mesmo para a sala de aula, ali, pé no chão, para funcionar para os meus alunos. Então, deve ser por isso, acredito eu, que seja um dos motivos. E outra coisa, eu sou professora, então eu sei o que é necessário colocar no mapa mental. Eu sei o que precisa para pôr nele. Então, já é uma coisa que me ajuda bastante na hora de desenvolver um mapa. Como que eu vou criar esse mapa aí. Deixa eu pegar uma caneta, eu vou falar para vocês agora como que é o processo do mapa mental, como que eu vou criar. Na verdade, antes disso, como é que é o mapa mental, né? Eu até peguei uma folhinha aqui, depois eu mostro o outro lado para vocês. Tá aqui a folhinha. Como que é o mapa mental? Você vai pegar uma folha, isso aqui, e aí é um negócio visual, né? É um negócio que funciona muito bem para quem aprende de forma visual, que é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, dos estudantes, é muito visual. Aprende vendo, aprende assistindo a aula do professor, ouvindo e vendo. Precisa desses estímulos para aprender melhor. Então, o mapa mental ele é muito interessante também para quem é visual, principalmente, né? Quem aprende dessa forma. Precisa de um estímulo visual ali para conseguir ficar legal ali na matéria, né? Então, é assim, basicamente, vou explicar na lousa melhor, né? Eu sou professora, então eu tinha que usar lousa, não tem jeito, tem que usar lousa. Então, isso aqui seria, mais ou menos, uma folha sulfite ou uma folha de papel verger. Como é que a gente cria o mapa mental? Você vai colocar uma ideia central lá no meio. Gente, olha, eu estou fazendo um esboço só para mostrar para vocês, tá? Então, não vai ficar lindo, maravilhoso. Isso aqui não é um mapa mental, que eu não vou criar nada aqui. É só para mostrar para vocês. Então, aqui no meio vai ser o tema, o assunto. Assunto. Né? Estou fazendo aqui bem, né? Só uma letra mais ou menos aqui ainda para vocês entenderem. Então, no meio vai ficar o assunto. O mapa mental de verdade não que o meu não seja, os meus não sejam, mas a ideia inicial do mapa mental é você coloca um assunto central, a partir desse assunto central, você vai puxando setinhas e ramificando esses tópicos, né? Você vai puxando setinha, então é uma ideia que puxa a outra ideia, é um quebra-cabeça mesmo. Então, e ele teoricamente deve ser feito no sentido horário. Então, aqui seria o início, aí você vem e termina para cá. E aqui é o fim. Né? E você tem o meio para cá. Meio. Então, teoricamente, seria mais ou menos isso. Início tem acento. Bom, então começa ali e vem no sentido horário. Eu não faço os meus dessa forma. Não faço. Eu não faço assim porque eu acho que eu vou fazer da forma... Eu tô pagando assim para ficar rápido, tá, gente? É um negócio que eu tô fazendo na minha casa mesmo, um videozinho para vocês aí. Então, como que eu faço eles? Não gosto muito de fazer assim no sentido horário. Dependendo do assunto, eu faço. Dependendo do assunto, acho que o de matrizes, se não me engano, de matrizes eu fiz assim, no sentido horário mesmo, porque eu achei que encaixava. Então, como que eu costumo fazer? Na maioria das vezes, eu faço assim, ó, eu começo aqui, início, aí eu vou lá, da esquerda para a direita, e depois eu venho daqui, como a gente lê. Certo? Então, eu faço nesse sentido, termino aqui o assunto, aqui automaticamente, aqui começa o outro na sequência, sempre seguindo uma linha lógica, e ele termina aqui. Então, é sempre nesse sentido, da esquerda para a direita, que é como a gente está acostumado a ler. A gente aqui no Brasil, né, lê da esquerda para a direita, a nossa escrita é assim. Então, eu faço eles dessa forma. Né? Para mim, foi mais lógico fazer desse jeito do que no sentido horário. Eu acho que para matemática, não sei, posso estar errada também, pode ter alguém que faça de outra forma. Se tiver alguém aí, fala aí para mim, fala se funciona, comenta aí, tá? Bom, gente, e termina aqui, né? Fim. Então,
vou assim, é dessa forma que eu vou desenhando os meus mapas mentais, dessa forma aí. E como que é todo o processo criativo? Bom, eu não pego a folha de papel, vou fazer um assunto que eu estou fazendo agora é o de funções. Vou pegar ele aqui para vocês terem uma ideia, tá vendo? Esse daqui é o de funções. Eu não vou pegar a folha já e vou fazer direto, não. Não. Antes de começar, eu tenho um bloquinho, que é um bloquinho de rascunho. Aí eu pego esse bloquinho, eu vou lá no livro didático, olho lá a sequência de coisas. Bom, funções. Aí eu vou pensar, né? Vou fazer esse de funções, o que eu quero com esse mapa de funções. Então, antes de fazer, eu tenho que ter meu objetivo com ele, né? Tenho que ter um objetivo, né? Não vou simplesmente só jogar aqui. Meu objetivo com esse mapa de funções é a ideia de função, o que é uma função, é o geral. É o geralzão mesmo. Então, aqui, nesse aqui, eu vou falar de domínio contra domínio, vou falar o domínio, eu vou dar uma ênfase maior, porque os valores que o x pode assumir dentro da função depende, às vezes depende, né? Tem uma condição de existência ali. Então, eu vou falar sobre isso. Vou falar de função par, função ímpar, função injetora, sobrejetora e bijetora. Então, é isso que eu vou falar nesse meu mapa aqui. Então, antes de fazer, gente, vocês precisam, antes de fazer, ter uma ideia do que você quer, qual é teu objetivo com aquele mapa que você está montando. Não adianta ir aleatoriamente. E aí, tendo isso em mente, você escreve, põe no papel, pega um bloquinho lá, eu peguei o bloquinho bonitinho e fiz, né? Eu anotei, peguei o livro e anotei lá todos o que eu quero falar. O que eu quero falar sobre função, coloco em tópicos, certo? Eu faço uma lista de tudo que eu preciso colocar nesse mapa mental. Então, feito essa lista, eu faço a lista não só da minha cabeça, eu faço usando o livro. Como eu falei para vocês, o livro didático, ele é ali meu apoio total, né? Minha referência ali. Porque eu sei que eu posso me basear nele, eu tenho que confiar no livro que eu uso. Eu confio muito nesse livro, é um livro que eu gosto. Então, o colégio que eu dou, um dos colégios que eu dou aula, utiliza a editora FTD, né? Eles usam bastante o método, o SIM, que é para o ensino médio, e a trilhas para o fundamental. Mas eu não uso o SIM para fazer os mapas mentais, não. Eu gosto mais desse, que eu gosto, ele é bem completão mesmo, né? Não que o outro não seja, mas esse eu gosto mais. Enfim, é só gosto, tá, gente? Só gosto mesmo. Negócio isso é meio pessoal. Enfim, como é que é o negócio, né? Aí eu faço essa lista primeiro, organizo tudo. Aí eu vou lá, vou falar sobre funções. O que eu quero falar sobre funções? Eu quero falar alguma coisa geral. Geral de funções. Tá, e o que eu preciso? Eu preciso definir. Definição. Por quê? Definição do que é uma função faz parte. Então, eu preciso da definição. O que mais que eu preciso? Eu preciso de gráfico. Daí eu já pensei, não, fica para um próximo, porque gráfico é muita coisa. Não vai dar para pôr nesse. Então, já eliminei o gráfico desse meu aí. Eu preciso falar de domínio da função, preciso falar do contradomínio da função e preciso falar da imagem da função também. Então, beleza, tem que falar isso. Mas o domínio, esse daqui às vezes tem condição de existência. Então, eu tenho que dar um enfoque maior. Beleza, eu já sei disso, aí eu já marco, faço alguma marcação. Feito essa lista toda, eu vou pegar a minha folha, né, e ver se tudo que eu coloquei vai caber ali. Porque às vezes você colocou 500 coisas aqui e não vai dar certo. Né? Você quer escrever um livro didático praticamente no seu mapa mental. Não vai rolar, não vai, né? Ali você tem que pegar algumas coisas, palavras-chave. Ali são tópicos chaves, não é? Para ter um entendimento mais geral. É essa a ideia do mapa mental. Aí, feito isso, o que eu faço? Pego uma folhinha pequenininha, também no meu rascunho, e vou fazer o que eu fiz aqui.
E aí, o que eu vou fazer? Deixa eu apagar aqui para vocês, para mais ou menos explicar como é que eu vou montando. Ai, tem falta o fim aqui. Gente, eu vou ficar um pouquinho de costa, tá? Às vezes eu fico de costa, mas é porque senão eu não consigo escrever aqui, basicamente. Então, eu vou lá, coloquei o assunto, escolho a letra que eu vou fazer, coloco, bom, antes ainda disso, né? Coloquei o assunto. Aí eu vou escrever, bom, eu quero começar, aqui tem que ser definição. Definição, tá bom. Aqui a definição tá ali. Aí depois eu vou falar de domínio. Domínio, nananã. Aí depois contra-domínio, nananã. Aí eu vou falar de imagem, nananã. Vou colocando mais ou menos o que eu quero, a cara do meu mapa mental. E puxando setinha, né? Como é, puxando setinha, faço setinha lá, bonitinho. Depois, feito isso, faço lá tudo certinho. Feito isso, organizado de uma forma lógica, tem uma linha de raciocínio que eu preciso seguir. Feito o meu esboço, eu vou para o mapa de fato. Aí, o que eu vou fazer, gente? O mapa de fato, ele vai funcionar, o mapa mesmo que eu vou trabalhar, ele vai funcionar assim. Primeira coisa que eu faço, eu pego a folha em branco, eu vou ver onde é que eu vou colocar o título. Só que eu não escrevo aleatoriamente, eu faço linha. Aqui eu já apaguei a linha, mas eu faço linha para escrever o título, para ficar retinho. Então, eu faço lá linha, desenho, escrevo o título e ele ficou assim. Pronto, fiz aqui, fiz primeiro o título. Depois, eu tenho 5 tópicos para escrever. No meu aqui vai ficar 4 em cima e 5